Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia do Compliance Fiscal Summit, o maior evento de documentos fiscais do Brasil. Eu estou aqui na sede da NDD, onde grandes nomes da área fiscal estão reunidos para mais um dia de evento. Como você já sabe, este ano o tema do Compliance Fiscal Summit é a reforma tributária e ontem tivemos um show de informações aqui falando sobre o modelo de transição dos impostos e também os impactos da reforma tributária nas empresas. E hoje teremos mais um dia riquíssimo por aqui, com muito conteúdo falando sobre os impactos para o varejo, para os ERPs e para os meios de pagamento. E também vamos falar de split payment, de cashback, de todo o cenário de não cumulatividade e também como as empresas podem se preparar melhor para toda essa transição. Fique com a gente e acompanhe o segundo dia do Compliance Fiscal Summit. Obrigada, Alceu. Eu sigo daqui novamente e à medida que as palestras vão acontecendo, nosso time vai moderando as dúvidas de quem está online. Então, você que está aí acompanhando, interaja conosco pelo chat que nosso time irá responder ou passar suas dúvidas para os nossos palestrantes. Vamos então para o nosso bate-papo sobre split payment, não cumulatividade plena e meios de pagamentos. E para nos apoiar com esse tema, que eu sei que gera muitas dúvidas, recebo Edgar de Castro, ele que é presidente da FRAC, Associação Brasileira de Tecnologia para Comércio e Serviços, e é empreendedor de tecnologia para varejo na EDC Soluções. Seja bem-vindo, Edgar. Obrigado, Lu. Eu que agradeço vocês a participar desse summit fantástico que vocês têm já colocado como uma agenda permanente de segundo semestre aí. Então, muito bacana. Exatamente, Edgar. E esse ano a gente está trabalhando, né, o tema da reforma tributária, que é um tema que tem muitas dúvidas, né, está fresquinho, né, mas vai trazer uma grande revolução, inclusive para meios de pagamentos, né? Então eu vou passar a bola para você falar um pouquinho para a gente como vai funcionar não cumulatividade plena, split payment e qual é a importância disso tudo, desses processos para os meios de pagamento. Vai modificar meios de pagamento? O que vem por aí de novidades? Olha, bom, vamos analisar se ela é uma reforma que se achava necessário fazer pelos vários momentos que a gente teve em relação à tributação atual, soluções, situações diferentes e que realmente a ideia era tentar simplificar esse processo. A primeira coisa, né, a base, né, da reforma é exatamente a não cumulatividade plena, né? Quer dizer, na realidade é o seguinte, ele é um sistema de crédito e débito, o IVA utilizado, o IBS e o CBS, IBS voltado para impostos estaduais e municipais, CBS federais, tá certo? Que vão substituir ICMS e ISS no lado do IBS e do lado do CBS, PIS, COFINS, que vão estar sendo substituídos. E eles são impostos de valor agregado, ou seja, diferente do que a gente tem hoje, que são incluídos, embutidos dentro do valor, que é o caso do ICMS, do ISS, PIS, COFINS, né? O IBS ele vai juntar os impostos municipais e estaduais, CBS, os federais. A ideia é que se trabalhe uma alíquota única para os dois, mas na realidade cada um é um percentual, e ele é um imposto de valor agregado, né? Quer dizer, adicionado. Então, numa nota, eu vou ter lá uma nota de R$ 100 e vou ter esses impostos separados. É R$ 100 da venda do produto, mais 26 de impostos. Vão estar separados. O cliente, na hora de pagar, paga os 126, mas ele está vendo esses dois lados, tá certo? Aí, indo naquela tua primeira pergunta, não cumulatividade plena. A ideia é que esse sistema possa, como ele é um sistema de crédito e débito, tal qual é um ICMS ou mesmo o ISS, ele possa utilizar esses créditos todos
na maioria das suas aquisições. Por exemplo, eu tenho, a minha empresa está usando a luz, a água, tudo isso eu estou usando os créditos para abater dos meus débitos. Então, isso é a linha do não cumulatividade plena. Hoje a gente sabe bem que muitos impostos federais, PIS, COFINS, a gente tem um uso, às vezes, criterioso, em cima de alguns critérios. Você pode usar o crédito, você não pode usar. A ideia da não cumulatividade plena é poder utilizá-los diretamente. Então, acho que isso dá essa primeira base da não cumulatividade. Vou falar um pouquinho do split payment, tá certo? Split payment, qual é a ideia que existiu atrás do split payment? Na hora de se fazer o pagamento desta nota, e aí sempre, vamos lembrar, split payment acontecendo sempre com meios de pagamentos eletrônicos. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a nota, eu dei esse exemplo, uma nota de R$100 com 26 de impostos, só para ficar mais fácil. Vamos imaginar que eu não tinha nenhum crédito, só para a gente poder seguir a linha. Eu, na hora de pagar os 126 que o cliente vai estar colocando, o meu consumidor vai estar pagando, eu vou dividir, eu vou fazer um split, que na realidade o split payment é pagamento compartilhado. Eu vou passar uma parte dele para a empresa e uma parte direto para o governo. E isso, obviamente, vai estar adequado com todo o sistema de pagamento eletrônico. Quando a gente fala de cartões de crédito, débito, PIX, TED, tá certo? Tudo isso tem essa facilidade de gerar o split payment. Perfeito, Edgar. E essa é uma dúvida que o pessoal comenta muito, né? Como o texto ainda está sendo votado, como ainda tem muitas coisas a serem definidas, né? É um ponto super importante e que vai mexer, inclusive, nas operações financeiras, né? Dentro do financeiro das empresas, né? Eu dei um exemplo muito simples, mas eu vou somar ele a não cumulativo. Vou pegar um caso muito simples de uma venda B2B, tá certo? Aonde a empresa da Luciana comprou um produto por R$80 de um fabricante, tá? Ou melhor, ela comprou esse produto de R$80, vamos imaginar só nível de hipótese, para facilitar contas, que o imposto seja 10%. Então, ela recebeu 8 de crédito e pagou os outros 80. Na hora que a Luciana pagou, vamos imaginar que ela pagou isso via um meio eletrônico também. Então, ela gerou esse crédito de 8. Esse crédito de 8 vai estar num sistema central da Receita, isso está dentro da reforma, né? Uhum. E ela vai falar, e R$8, maravilha. Aí a Luciana vai vender para mim este produto por R$100. Então, ela vai ter que destacar os R$100 e o imposto, vamos imaginar nesse caso hipotético, R$10. Ótimo. Na hora que ela vai fazer a transação de split, o teórico e melhor, seria o melhor modelo, o sistema na hora de pagamento, ele vai no sistema central da Receita, verifica esse crédito de 8, verifica que você tem que pagar 10, porque você levou essa informação, e ele faz split de 2. Tá, dá diferença. Então, ela dá diferença. Isso seria o melhor dos mundos. Vamos lembrar que várias situações vão estar sendo analisadas no B2B, no B2C, quer dizer, na venda direta ao consumidor, que é varejo. Então, vão existir variações sobre esse tema. Mas, em linhas gerais, o split payment é isso. Eu divido um pagamento para o lojista ou para o fornecedor, tá certo? E o outro para o governo. E eu vou levar em consideração créditos. Ou eu levo na hora, ou se eu estou desconectado, ou outras situações, eu vou fazer essa compensação a posteriori. Existem itens ainda a serem aprovados, itens que geram dúvida, né? Porque se você não consulta, você vai fazer um lançamento de crédito a maior, ou seja, a empresa utiliza o seu fluxo de caixa, e tudo isso está em discussão no Senado, e provavelmente volta à Câmara, tá certo? Para que acertem essas situações. Mas
tirando todas essas aparas que têm que ser resolvidas, o ponto focal, o que é o split? Na realidade, o split, em termos de execução, de operação eletrônica bancária, ela é totalmente absorvível pelo sistema bancário, a própria Febraban, a Bex, todos eles já falaram, olha, não existe problemas para implementar tecnicamente. E, obviamente, que a gente vai ter que implementar parte disso nas aplicações dos POS, das vendas, etc., da geração desses documentos todos, até a própria determinação dos valores de impostos e etc. Então, nós vamos ter que fazer alguns ajustes nisso, mas essa é a nossa lição de casa, imaginando a reforma tributária aprovada esse ano, nós vamos ter em 2026 a primeira utilização. E com um percentual bem pequeno, é mais para exercitar o sistema, que é 0,1%, mas lembra, 0,1 ou 26, o sistema vai estar igual. Para nós, desta área de tecnologia, nós vamos ter que estar com tudo pronto, se aprovado agora, para começo de 2026, junto aos nossos clientes. Vai ter que se preparar da mesma forma, né, Edgar? E Exatamente. Um ponto importante assim que a gente recebe bastante dúvidas é como fica o consumidor final nessa cadeia toda, né? Porque vem creditando, debitando, né? E lá na ponta, quando chega lá, ele vai pagar mais, vai ter muita diferença, ele vai sentir na pele esse aumento de imposto, esse repasse, como vai funcionar isso? Na realidade é o seguinte, quem sempre paga, isso eu acho que tem que ficar bem claro, quem paga isso é o consumidor. Todos esses impostos de consumo, lembra? Essa é uma reforma tributária de consumo, tá certo? Então, quem paga esses impostos é o consumidor. No frigir dos ovos, todos esses valores estão dentro do valor que ele pagou, impostos mais produto, tá certo? Isso não vai mudar. O que vai mudar é a forma como você vai recolher esses vários pontos e um ponto importante é a visibilidade. E, obviamente, para que isso funcione perfeitamente, é o que a gente falou, a não cumulatividade plena vai garantir que essa cadeia flua melhor e mais fácil. Tá certo? Esse é todo o lado teórico em cima da reforma tributária. Perfeito. E aí vem de encontro ao que se é esperado, né? A simplificação e também a melhora na qualidade das informações, né? Deixar isso mais claro, como acontece, né? Dentro dessa cadeia. Perfeito, Edgar. Exatamente. Um ponto assim que a gente também comenta muito é com relação a serviços, né? Porque a gente sabe que tem algumas atividades que vão ter uma redução, mas outras não. Então, e a gente tem acompanhado bastante nesse sentido, que é uma classe que está preocupada, digamos assim, né? O que você tem de informações sobre isso, que você poderia ajudar ou a tranquilizar essas áreas, né, essas atividades, ou então dizer, não, é realmente isso, vocês precisam se preocupar? Então, olha, vamos pensar assim em relação a serviços. É um bom ponto que você colocou. Primeiro, quando a gente fala em não cumulatividade, a gente está falando, poxa, o que eu usei de crédito, eu vou poder debitar depois. Ótimo. Primeiro que o percentual vai ser bem maior. Hoje, a soma que se conversa, a gente não sabe ainda se vai ser exatamente essa, mas em torno de 26,5%, tá certo? IBS mais CBS. Mas vamos imaginar o seguinte, uma empresa de serviços, vou pegar um advogado, hein? Que vai... o que ele vai fazer? Qual é o crédito que ele tem? Ah, ele tem os funcionários. Poxa, mas folha não gera crédito. Então, o que ele vai ter de crédito? A luz, o aluguel, poucas coisas ele vai conseguir trazer como crédito. E como débito, ele vai ter 26,5% desse valor. O resultado disso, de novo, vamos lembrar, eu encareci meu preço final. Se eu fosse pensar dessa maneira, eu encareci meu preço final. Mas o mercado, para se adequar, ele não consegue, ele tem patamares de valor. Então, o que provavelmente deve acontecer é uma redução no valor, ou seja, a pessoa vai ter que tentar reduzir para não crescer tanto o preço dele na ponta. Então, frigir dos ovos, ele aí é o próprio estabelecimento, né, porque ele que está recolhendo, ele vai pagar mais. Tá certo? Vai ter um valor bem maior. Então, o serviço, ele deve ser impactado
negativamente, né? Quer dizer, ele vai pagar mais. A cadeia do varejo tende, pelos últimos estudos que a gente viu, tende a ficar muito próxima do que é. Por quê? Porque, na realidade, é o compra e vende, né? Então, como tem não cumulatividade, ele acaba repassando isso para a ponta, tá certo? E aí isso acaba andando de forma natural. E aonde deve existir uma diminuição é na indústria, tá certo? A indústria, face à carga de impostos atuais, todos eles, né, que a gente tem, IPI, etc., a tendência é que a indústria passe a pagar um pouco menos e ficar mais competitiva. Então, esse é o cenário que a gente olha da reforma. Perfeito. E a gente vê muito, Edgar, e tem falado muito no evento sobre isso, sobre como impacta várias áreas das empresas, né? Então, área fiscal, tributário, financeiro e soluções, né? E sistemas também, né? Qual seria, assim, na sua visão, a maior dificuldade entre todos esses pontos? Por exemplo, um ERP, hoje ele faz um cálculo de apuração, né? Ele vai ter que mudar esse motor de cálculo dele, mudar o formato de levar as informações, de disponibilizar, né, essas apurações. Qual você vê assim que pode ser o maior impactado dessa cadeia? Então, olha, primeiro ponto, e que eu sempre comento com as empresas, inclusive, de software, né, nessa área de ERP, de ponto de venda, que atende a toda o compliance fiscal, é que ela vai seguramente crescer os produtos, assim como os contadores. Então, frases que eu ouço e que realmente fazem sentido é do tipo, olha, quem está nesses dois segmentos não vai ter falta de trabalho, vai aumentar o trabalho, tá certo? Sem dúvida nenhuma. E vai, obviamente, eles não vão cobrar o mesmo valor, vai ter uma cobrança um pouco maior, você vai ter que fazer duas gestões em relação ao sistema tributário atual e gestões em relação ao novo sistema tributário. Então, vocês sabem melhor do que eu, quer dizer, a gente vai fazer, num primeiro momento, adequações dos documentos fiscais, todos, para que eles possam conter esses campos para o cálculo, tá certo? E nós vamos ter que, ao longo do tempo, conviver. Sempre temos alterações do sistema atual e teremos do sistema novo. Então, lembre-se, sistemas em movimento vão ter que sofrer, imagino eu, mais alterações, mais adequações do que a gente já faz hoje, e que já não é pouco. Então, primeira coisa é se organizar, veja em relação ao tempo, né? Nós, por lei, aí, se for aprovado, ou seja, se o Pacheco, o Arthur Lira cumprirem que vão aprovar a reforma ainda esse ano, 2026 a gente tem que estar com tudo rodando. Todas as empresas já deveriam, a partir do ano que vem, do começo, a conversar com os seus fornecedores, porque a gente sabe, um pequeno leva, sei lá, 4 meses para ter alguma coisa, 6, um médio, 8, e nós temos grande demorando de 12 a 14 meses para alterar um sistema, tá certo? Então, o tempo é exíguo, a gente tem que trabalhar muito em cima disso para poder ter essa adequação pronta e começar a fazer o teste em janeiro de 2026. Eu ainda acho que, por exemplo, o split payment não deve entrar em janeiro de 2026. Tá? Esse é um ponto que a gente verifica lá, coloca, e muito ele não deve entrar em janeiro de 2026. Mas, de qualquer forma, você vai ter que fazer toda a compensação de crédito e débito. No final, é fazer o pagamento no fim do mês. Quer dizer, as rotinas, quer sejam totalmente eletrônicas ou não, vão ter que estar adequadas. Com certeza. E principalmente essa parte de sistemas, de soluções, tem que fazer muitos cruzamentos, né, de informações. Hoje, no sistema atual, é assim, né? Principalmente por ter aquelas questões de critério de Estado, alíquotas diferentes e tudo mais, já tem que fazer essas amarrações. Então, com esse novo sistema caminhando junto,
também vai ter que tomar esses cuidados, né? Esses pontos de atenção, o que eu preciso amarrar, em qual situação, de que forma que vai acontecer. Tudo isso são pontos que as empresas precisam começar a olhar agora, né? Começar a se preparar. Sim. Por mais que não tenha um formato definitivo, e a gente sabe que isso tem mudado, é tão importante, é tão crucial, né, que esses mínimos detalhes sejam vistos, porque às vezes você vai se preparar, né, achando que entendeu, inclusive, o contexto, e depois lá na frente você vê que faltou alguma informação ou faltou alguma coisa que deveria ter sido cuidado, que pode ser um ponto-chave também para a operação, né? E olha, aí eu vou fazer um jabá para a FRAC, para a entidade mesmo. É o seguinte: toda empresa de software que trabalha nessa área tem que estar associada a uma entidade que trabalha com isso. Eu vou falar a FRAC seguramente, porque a gente tem grupos de trabalho de reforma tributária, a gente tem grupos de trabalho referentes aos líderes fiscais, a tudo, e ali o pessoal vai discutir, já estão discutindo uma série de pontos de adequação, e que assim, a gente não, pelo pouco tempo, a gente não pode se dar o luxo de errar. Então, esteja numa entidade onde você recebe informação, participa. Parte mais importante, eu acho que é estar participando desse cenário, participar dos grupos de trabalho, levar ideias, sugestões. Lembra, tudo isso está em movimento. A gente tem uma presença forte. Hoje a FRAC foi convidada a participar, por exemplo, do grupo de trabalho do Split Payment na Receita Federal, tá certo? Como eu tinha comentado anteriormente, a gente não pode comentar nada, porque existem informações sobre sigilo, etc. Mas é assim, a gente está alinhado com o que a gente define dentro da entidade. Então é muito importante que as empresas passem a fazer isso, porque, de novo, não vai ter tempo de errar. Tá certo? E acaba sendo, perfeito, Edgar, e acaba sendo um elo de informação, né? Então, por onde que a gente vai saber com antecedência as alterações? Porque hoje, no sistema atual, para buscar uma informação, você tem que buscar em muitos lugares até ter certeza, e ainda assim, às vezes, não tem certeza. Então, essa associação, ela faz essa ligação, né, entre o órgão, entre o associado também, e eu concordo contigo que faz todo sentido. Inclusive, a gente participa, né, dos grupos de trabalho, ativamente. Exato, onde as empresas realmente se debruçam sobre aquilo, né? Inclusive, Exatamente. o grupo já tem um grupo criado, né, que trata sobre a reforma tributária, que é especificamente para tratar das notas técnicas, dos pontos, entender um conjunto, né? Em conjunto, para onde isso tudo vai levar, é ali que é debatido, né? E aí, por exemplo, só nesse exemplo que a gente deu, esse grupo de reforma tributária, junto com o grupo de meio de pagamento, seguramente vão estar discutindo todos os detalhes da implementação do split payment. Super necessário, Lembra? né? Super necessário, porque a gente tem nesse grupo de meio de pagamento os adquirentes, os bancos, as empresas de TEF, temos todas as outras empresas usuárias desse sistema, então a gente tem um canal todo ali dentro. Então, seguro que esses grupos vão conversar e vão ver problemas, dúvidas e sugestões e vão estar encaminhando no mesmo momento. Um dos pontos que a gente vê, por exemplo, e a gente tem participado junto com outras entidades, é uma defesa maior do Simples Nacional, né, para o uso, e aí seria o uso pleno de todos os impostos devidamente pagos, né, pelas empresas que estão no Simples Nacional. Para quê? Para que elas não percam competitividade. Então, a gente tem várias frentes de trabalho, tá certo? Dentro da FRAC, para poder falar, uma coisa é legal, nós vamos ajudar no sistema. A outra é melhorando pequenas adequações, eu vou dar pequenas e grandes, né? Eu vou dar um exemplo dela. Tem um ponto que é totalmente pertinente, né? Sobre a corresponsabilidade fiscal no caso de haver uma fraude, sonegação e etc. Ótimo, isso está lá dentro, mas o texto que estava lá dentro era um texto que estava muito amplo. Então, a FRAC tem colocado claramente aí junto com a UNEX, né, que é a união de entidades que a gente está junto, só para repassar, temos grandes entidades de consumo e a gente é o braço tecnológico, então tem a Abras, a ABAD, a Brasel, CACB, CNDL, a Anamaco, tá certo? A GS1 está junto com a gente, né? Então, ter essa participação, levar esses dados todos para lá é muito importante.
E é o que a gente está fazendo agora. E, obviamente, o que eu estava voltando ao item, poxa, esse item de corresponsabilidade, ele está bem escrito? Não. Ah, mas e se eu colocar lá dentro que se comprovadamente houver dolo? Opa, perfeito, é o que a gente quer. Então, nós estamos tentando mudar esse texto. E outros pontos são pontos também pertinentes quanto à própria tributação junto ao nosso segmento, ao nosso setor, tá certo? Porque existem pontos dentro da legislação que talvez nos encaixem ou em não pagamento de IBS-CBS ou em redução de até 60%, tá certo? No caso de, por exemplo, a redução é empresas de bens e serviços de cibersegurança, eles têm uma redução. Tá, mas e o outro lado é não pagamento disso na geração, tá certo? De todo o cálculo do imposto. Então, a gente está tentando enquadrar as nossas empresas dentro de uma dessas categorias, e aí é ou redução de 100%, se é a melhor, ou uma redução de 60% do IBS-CBS para as empresas, obviamente, que fazem toda essa parte de compliance fiscal. É quase uma cadeia de apoio, né, Edgar, que venha a colaborar com isso tudo, porque o texto existe, né, e aí são necessárias essas aparas, olhar para isso e ver o que faz sentido ou não, porque operacionalmente, né, às vezes acontece de forma diferente do que está ali, então é preciso ir ajudando também o fisco nessa construção, né, e aí com certeza a FRAC faz um trabalho super importante nesse sentido. Edgar, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora falando sobre meios de pagamento, tá? Legal. A reforma tributária vai impactar nesses pontos de PIX, cartão de crédito, tudo mais? Tem algum elo de ligação? Aumenta a competitividade entre eles? Como vai funcionar isso? Olha, eu acho o seguinte, né? Aí tem um ponto que é o ponto principal. E que a gente já vem vivendo ele. Hoje, o principal movimento é a integração dos meios de pagamento à emissão de documentos fiscais. Isso tudo é uma base de preparação para a reforma tributária e isso faz com que o nível de sonegação tenda a zero, quer dizer, a ideia é diminuir isso mesmo. E aí, obviamente, esses sistemas, como são integrados, caso que a gente está falando do split payment, é um exemplo bem claro, ele vai forçar esse compliance fiscal que todo e qualquer estabelecimento tem que ter. Então, quando você me pergunta, ele vai mudar? Na realidade, ele não vai mudar, ele vai ser mais utilizado, tá certo? Ele vai mudar sim dentro, na hora que ele vai fazer só o split dos pagamentos. Mas isso, quem vai estar fazendo, não é o software da ponta. Quem vai estar fazendo é o adquirente, é o banco, tá certo? É quem está conectado, tá certo, ao sistema da Receita. E existe um dos pontos que estão no texto, esse sistema da Receita vai começar a ser desenvolvido também, porque, em resumo, ele vai ser um grande balance. Ele vai ter acesso a todos os documentos fiscais de crédito e toda a transação de débito, e ele vai poder fazer o que a gente comentou agora, né? Poxa, eu tenho 8 de crédito, vou pagar 10, então 2 eu vou só recolher 2, tá certo? O restante vai para a conta do fornecedor, porque ele já antecipou isso num outro momento. Perfeito. E aí, falando em meios de pagamentos, Edgar, traz para a gente, que eu sei que você tem essa informação, quais são as novidades que a gente pode esperar nos meios de pagamento? PIX, o que está mudando? O que vem por aí? Legal. Ó. Bom, primeiro, a gente, na parte do PIX é legal, porque o PIX, ele estava com uma agenda do PIX automático durante um bom tempo. Eles fizeram um break para poder reanalisar algumas implementações por motivos de segurança, tá certo? Então, empurrou um pouquinho para frente, mas tem um outro ponto do PIX que eu falo, esse sim é um blockbuster, que ganhou força, que é o PIX por aproximação. Então, a ideia, vamos lembrar o seguinte, o PIX é muito legal, toda a parte do pagamento direto, cai na hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, perfeito. Mas ele ainda tem uma necessidade, uma fricção grande para você pagar ou receber, tá certo?
E a ideia com o Pix por aproximação é você facilitar todo esse processo. Na hora que você aproximar o teu celular lá, ele já vai, obviamente, pegar aquele QR Code dinâmico, já vai traduzir inteiramente e vai levar para dentro dos motores dos sistemas bancários que estão no celular, por exemplo. Então, e aí tem tanto no modelo normal como no modelo de Tap on Phone, ou seja, existem algumas variações, mas a tendência é o Pix aumentar um pouco a sua participação, tá certo, no cenário de pagamentos, que é bastante interessante. Então, esse é um dos pontos. E o Drex, que está chegando, né, que é o Real Digital aí, e que a gente ainda não... Para nenhum deles a gente ainda tem data certa definida, mas o que eu posso te falar é assim, um achismo, né, um achismo bem olhado aí. Nós, provavelmente, no primeiro semestre do ano que vem, a gente deve ter alguma transação acontecendo de proximidade, e aí vai depender, óbvio, de quando entrar no ar, mas não são cenários muito distantes, ou seja, 2025 deve acontecer isso, deve acontecer primeiras usos do Drex e etc. Perfeito. E aí, Edgar, a gente vai se encaminhando para o final da nossa conversa, mas eu tenho uma última dúvida que me surgiu aqui, pegando um gancho dessa questão financeira. A gente tem acompanhado a movimentação das empresas indo para o lado financeiro. Você acha que essa alteração da reforma tributária, essa questão de crédito, débito, meio de pagamento, pode aumentar esse movimento? Ou seja, a gente precisa olhar mais profundamente para esses pontos financeiros, ou ele não é uma perna assim tão relevante da reforma? Olha, eu vejo o seguinte, o financeiro, ele é tremendamente relevante e agora a tendência ele está cada vez mais atrelado, em mesmo tempo, com toda a emissão dos documentos fiscais e, óbvio, total compliance de valores. Então, a tendência clara é o aumento de transações eletrônicas. E aí eu vou te dizer, nós temos cartões de crédito, débito, Pix, vouchers, que agora vai entrar arranjos abertos, tá? E mesmo outros que são arranjos fechados, tanto de cartão, voucher, esse tipo de coisa, também vão ter que estar em compliance com tudo isso. Se eles são eletrônicos, eles vão estar integrados a isso. Então, a tendência é, primeiro, isso vai ser uma realidade cada vez maior, mas eu vejo por um outro lado, Lu, eu não vejo o lado da obrigação, eu vejo o seguinte, o varejista que quiser sobreviver, tá certo? Daqui para frente, dentro de um modelo atual, lembra, nós estamos indo para o que a turma chama de retail 5.0, varejo, significa o quê? O varejista abre espaço, nem o varejista, é o consumidor, desculpa, abre espaço para que ele receba os acessos às promoções, é o que a gente faz hoje, né? A gente não vai só buscar, a gente abre para que as ofertas cheguem a nós. Toda essa parte, então eu vou ter que estar eletronicamente integrado, e aí quando a gente fala em pagamento, eu vejo muita gente falar, poxa, mas eu vou estar integrado. Eu falo, cara, como é que você consegue fazer uma conciliação consistente de valores de um Pix que não seja por um Pix dinâmico, onde o sistema faz essa conciliação para você, idem num cartão de crédito e débito. Ou seja, você está à mercê de que se o pagador, se o teu adquirente ou o teu PSP recebedor ali te informar, você vai aceitar. E a gente sabe que tudo isso tem erro, porque são transações eletrônicas, pode acontecer um erro de um lado ou do outro. Então, eu vejo assim, essa integração é necessária, mesmo que não mudasse nada no cenário de reforma tributária ou qualquer outro. É fundamental para a gestão do negócio. Concordo, Edgar. E aí, finalizando, impacta a cadeia toda, né? Então não tem uma parte aí que não seja afetada, né? Então precisa olhar meio de pagamento, precisa olhar todas essas transações, né? Para deixar tudo redondinho, para quando isso vier já estar pelo menos mais habituado, né? À conversa, aos cenários, né? E conseguir passar por essa transação de forma mais tranquila. Edgar, vou pedir para
para você deixar suas considerações finais. A gente está se encaminhando para o final da conversa, então fique à vontade. Maravilha, não, obrigado. Bom, um deles eu já falei, né? Se você é uma empresa de software que atende ao varejo, enfim, que atende toda essa área de necessidades fiscais, vá com certeza ficar junto a uma entidade. No nosso caso, eu vou vender o nosso peixe da AFRAC, quer dizer, venha, participe, porque é a forma, inclusive, para a gente ter uma representatividade maior e os nossos pleitos serem melhor atendidos. Então, tem uma via de duas mãos aí. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, não vai dormir agora esperando que algo não vá acontecer lá na frente. Vai. Lembra, o governo atual, ele quer deixar uma marca. A marca vai ser reforma tributária. Todo mundo que está no Congresso e que vai mudar em 2026 também vai ter uma troca grande, 2/3 do Senado, troca deputados e todo esse tipo de coisa. Todos vão querer deixar sua marca. Estou falando isso por quê? Porque a marca se chama reforma tributária. Ela vai acontecer. Então, se você não atuar dentro do que é necessário para você, seguramente vai ficar para trás, vai sofrer lá na frente. Então, o ideal é tentar acelerar um pouco o passo, óbvio, acelerar o que se pode, né? O que é possível, tá certo? Para já pelo menos entender o que vai ter que ser feito. Exato, concordo, Edgar. E assim, é uma dor que a gente vai passar, né? É uma dor que vai ter que acontecer. Então, de que forma a gente faz ou age ou se prepara para que doa menos, né? Para que essa transição seja mais tranquila. Exatamente. Mas Edgar, é isso aí. É isso mesmo. Edgar, quero te agradecer demais sua participação. Trouxe informações super relevantes, super ricas, contribuiu assim demais para a nossa conversa. Amarrou, né, toda essa questão de meio de pagamento ao resto do fluxo do nosso evento, né, para a gente conseguir suprir informações para essa cadeia toda. Então, foi super importante. Maravilha, obrigado. Eu agradeço a vocês e é o que eu sempre falo, esse summit de vocês, fantástico, que leva a informação para quem tem que começar a se preocupar em fazer as coisas. Exato, esse é o principal intuito, né? Fornecer um pouquinho de base de conhecimento e mostrar também a importância do projeto, né? É um projeto grande, a reforma vem aí para mudar, então de que forma a gente, enquanto sociedade, enquanto provedores de soluções, conseguimos também apoiar nesse sentido, né? Sim, maravilha, é isso aí. Beleza, obrigado, obrigada. Estou à disposição para as novas informações assim que elas chegarem. Perfeito, combinado então. Obrigada, Edgar. Até mais. Obrigado, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, nós da NDD sabemos a importância de manter nossas ferramentas, áreas e produtos atualizados e em conformidade com a legislação. Quer ficar atualizado também e não perder nenhum detalhe? Então se liga nessa dica. Você da área fiscal está por dentro de todas as mudanças que acontecem na legislação? São muitos portais do governo para acompanhar, não é mesmo? Por dia, se criam em média 30 novas regras. Pensando nisso, nosso time de especialistas criou uma news, com o que de principal foi criado no Universo SPED. Inscreva-se e descubra tudo o que pode impactar na sua operação. Mantenha-se em compliance. Estamos de volta. Pessoal, o link da inscrição da news está disponível no nosso chat. Muito bem, seguimos agora para falar sobre ERPs e soluções, impactos e desafios sobre regimes especiais, terceirização de mão de obra, cashback, precificação e split payment. Tudo isso voltado para a tecnologia. E para trazer esses pontos importantes sobre o assunto, contamos aqui com a Tamires Ramos e o Antônio Viel, especialistas de produto e consultores tributários da TOTS, empresa que é líder no mercado de software de gestão no Brasil. Tamires e Antônio, sejam muito bem-vindos. Oi, Luciana, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante que é os impactos da reforma tributária, né? Boa tarde, pessoal. É um prazer. Vamos trazer um pouco de conteúdo aí, de tecnologia, né, para esse tema tão importante, né? Então, que a gente tem acompanhado bastante aí. Vou trazer alguns insights aí para vocês, tá? Ah, coisa boa, gente. Muito bom ter vocês aqui com a gente. E realmente esse tema é um tema quente, né? Tem trazido bastante preocupações para as empresas, gera muitas dúvidas
E o nosso principal intuito aqui é ajudar um pouquinho a clarear esse tema para o pessoal, né? E nada mais, nada menos que vocês com essa carga, essa bagagem, né? Com ERPs, com soluções para nos apoiarem nesse sentido. Então, vou tocar a bola para vocês, vou deixar vocês à vontade para explicar quais são os impactos nos ERPs, nas soluções, como é preciso, o que é preciso fazer para se preparar, né, para as empresas que promovem as soluções de software se prepararem nesse sentido, adequarem as suas ferramentas. Legal, Lu. Então, para começar aqui, né, falando sobre RP, falando sobre reforma, o que a gente tem que pensar é assim, todo mundo vai precisar mexer no seu RP. Não tem como a gente falar em reforma e não pensar em mudança, porque é tudo novo para todo mundo. Então, a gente está acompanhando uma mudança em um sistema tributário aí que a gente tem há mais de 30 anos. Então, quando a gente pensa em RP, em tecnologia, a gente tem que pensar que a gente vai ter que se adaptar a esses novos impostos. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem novo, a gente continua utilizando o que a gente já vem trabalhando todos esses anos. Então, a gente tem que fazer que o RP converse esses dois sistemas, que é o nosso legado, toda essa parte de sistema tributário que a gente está acostumado, e trazendo novo, agregando dentro do RP esse conteúdo novo. Né? Então, quando a gente fala assim, o que a gente precisa mudar, qual que é o impacto disso? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que adequar a nossa estrutura. Então, por exemplo, a gente tem N parâmetros, N fatores dentro do RP ligados ao sistema tributário que a gente tem hoje. A gente sabe que tem regras por estados, por municípios, regimes especiais. Então, todos os lugares dentro do RP que tem esses impostos atuais, a gente precisa pensar se com os impostos novos a gente vai precisar mexer. Será que naquele relatório que eu tenho ali do ICMS, eu vou precisar trazer uma coluninha do IBS para fazer algum tipo de comparação? Ou, se não, naquela telinha eu vou ter que demonstrar, além do ICMS, PiscoFins, o IBS, o CBS ali no meu recebimento? Então, é esse tipo de análise que a gente tem que estar fazendo já. Por mais que a legislação ainda esteja em andamento, a gente já tem uma base para começar a fazer toda essa estruturação. Porque hoje o RP precisa começar a se antecipar. A gente tem aí um pouco mais de um ano até começar a transição, e o RP já está trabalhando para se adequar. Porque senão a gente não tem um tempo suficiente de mexer em tudo que a gente precisa dentro do RP para entregar uma solução completa. Então, a palavra, a gente gosta de frisar aqui que a palavra é antecipação. O que a gente pode fazer para se antecipar, para adequar os nossos sistemas, né? E pensando nisso já, além de toda essa parte estrutural, a gente já tem as notas técnicas que trazem aquela estrutura do XML, como que vai funcionar ali base de cálculo, quais são os impostos novos. Então, a gente já consegue começar a desenhar essa estrutura dentro do RP com base nas notas técnicas. Então, a gente já consegue desenhar todo esse caminho, né, básico do que a gente precisa, juntamente com os documentos eletrônicos. Porque a gente sabe que quando fala em documento eletrônico dentro do RP, é algo bem, assim, impactante. A gente sabe que quando tem uma virada de uma nota técnica, é um momento cauteloso. Então, para a gente, já tendo isso da reforma, é muito bom. A gente consegue antecipar muita coisa, já consegue, assim, testar dentro a XML, se está gerando certinho, se não está. A gente só precisa mesmo esperar o ambiente de homologação, né? Que aí já a gente tem que esperar um pouquinho mais para liberar. Mas fora isso, a gente consegue antecipar toda essa parte de documento eletrônico, que para a gente já ganha muito tempo, muita fluidez no que a gente está fazendo aqui da reforma. Outro ponto que impacta nessa parte de legado e que a gente precisa ainda esperar um pouquinho as informações virem de legislação é a questão de obrigação acessória. Hoje a gente sabe que a gente tem os SPEDs, só que a gente não sabe ainda como que isso vai se desenhar dentro da reforma e dentro da transição. E para a gente esse é um ponto muito importante por questões de desempenho, de performance, né? A gente sempre tem que pensar aqui dentro, não só aqui dentro do nosso RP, mas como um todo, todos os RPs precisam analisar. Se for, por exemplo, um único arquivo de SPED, ou se for ter mais um SPED para gerar para a transição, como que a gente vai desenrolar isso aqui dentro para que seja algo fácil, dinâmico,
que consiga desempenhar de uma forma rápida dentro do RP. Então, são esses insights que a gente vem trazendo nas nossas discussões internas, que a gente precisa se atentar, a gente precisa sempre buscar uma solução melhor para ir adequando o RP para essas possíveis situações que vão acontecer com a reforma tributária. A gente sempre tem que buscar estar performando melhor, ter uma estrutura mais enxuta, ou ter um conjunto de parametrizações mais simples, mais fácil, para que o nosso cliente consiga ter essa fluidez no dia a dia dele, que não fique algo pesado, algo moroso. Então, com a reforma tributária, isso abre um leque de oportunidades para qualquer RP. O que a gente pode melhorar no nosso processo? O que a gente pode trazer de novo, né? Por exemplo, a gente pode trazer um módulo novo, um configurador novo. Enfim, é N possibilidades que a reforma traz para a gente. Então, do mesmo jeito que tem um desafio, tem uma grande oportunidade. E é isso que a gente está abraçando aqui, que é buscar esse algo novo, né? Trazer um diferencial, um sistema fluido, um dinamismo, para que a gente consiga adequar a reforma de uma forma mais simples possível e menos impactante para o usuário final, né? Aí, continuando ainda, falando um pouquinho de nota técnica, de documentos eletrônicos, tem um outro ponto que a gente gosta de comentar com os nossos clientes, que é a questão do que veio de novo. Então, além dos campos novos, de toda essa estrutura que veio nova para atender a reforma, tem algumas coisas que são, assim, um pouquinho diferenciado do que a gente tem hoje, que são, por exemplo, os eventos que a gente vai enviar pela NT. Como agora a nota fiscal acaba sendo o documento de confissão de dívida, tudo acaba sendo pela nota fiscal. Então, um insight que eu gosto de comentar aqui dentro é o quê? Por exemplo, eu vou ter que enviar agora um evento informando para a Cefaz que aquele produto, para mim, vai ser um ativo imobilizado e eu não vou poder tomar crédito, ou ele vai ser um produto de uso pessoal. Então, essa fluidez na hora do meu recebimento faz diferença. A gente precisa pensar em formas de como fazer isso no dia a dia para o usuário final não ficar amarrado. Que seja algo assim, será que eu consigo fazer, já deixar alinhado que aquele pedido de compra, tal produto, eu vou conseguir já disparar automaticamente um evento informando isso, que ele não vai, que aquele determinado produto eu não posso fazer o crédito. Então, assim, são esses insights que a gente vem trabalhando e passando aqui para o nosso pessoal, para os nossos desenvolvedores, as formas que a gente pode fazer, o que a gente tem que se preocupar. Então, é esses os pontos assim que a gente tenta se antecipar, sabe? O que a gente pode fazer para estar se antecipando a essas mudanças? E pensando em mudanças, a gente já muda aqui um pouquinho do tema, que é para falar um pouquinho dos regimes especiais, por segmento, por localidade. O que acontece hoje, né? Muitos clientes nossos, por exemplo, e não só nossos, como de outros RPs, possuem regimes especiais por localidade. Então, determinado estado me dá um benefício fiscal se eu estabelecer minha empresa ali. Algum município me dá algum subsídio para ficar naquele município. Então, esse tipo de coisa, com a reforma, tende a ser extinto. Talvez não 100%, mas a maioria tende a ser extinto, porque a reforma, por enquanto, só prevê regimes diferenciados. Pensando nisso, pensando um pouco na operação mesmo do contribuinte, será que agora com a reforma, mudando a incidência do imposto para o destino, vai fazer sentido aquela empresa continuar naquele estado? Será que o custo dela vai se manter, vai aumentar? Então, esse tipo de situação, o contribuinte ele precisa ter um planejamento. E para ele fazer esse planejamento dele, ele precisa dos dados que o RP vai fornecer. Então, hoje, o RP ele precisa estar preparado para fornecer essas informações, essa comparação de alíquotas. Por exemplo, pode ser que na reforma cada município tenha uma alíquota de IBS, da mesma forma que os estados vão ter. Então, o RP precisa ter ferramentas para fornecer esses dados. Para quê? Para que o contribuinte consiga fazer o planejamento tributário dele e analisar se a operação dele vai fazer sentido continuar ali ou não. Então, assim, esse tipo de informação, os RPs precisam estar preparados, ter formas do cliente conseguir fazer simulações para analisar cenários, analisar possíveis tributações que podem acontecer
Porque, por exemplo, hoje o cenário de benefícios fiscais dentro da reforma não está definido. A gente sabe que existe alguns produtos que estão pautados para ter benefícios de alíquota reduzida ou alíquota zero, né, que é no caso da cesta básica. Então, se o RP consegue fornecer esse tipo de informação, o contribuinte consegue se preparar melhor. Isso é importante para todos os lados. O RP conseguindo se adequar mais rápido aos cenários da reforma e o contribuinte se preparando melhor. Porque a gente sabe que tem muita gente preocupada que isso pode aumentar o custo das empresas, né, com impostos. Então, essa preparação do regime especial, dessa questão de localidade, de alíquotas, é extremamente importante para quem está vendo pela operação. Tá? E agora, falando um pouquinho ainda dessa questão de planejamento, de simulação, um outro ponto que a gente gosta de abordar é sobre a terceirização e mão de obra. O que acontece hoje? Um dos setores que, por enquanto, é o mais impactado na reforma é o setor de serviços. Hoje, uma empresa prestadora de serviço paga em média de 14,5% de imposto. Se na reforma tributária ela não for beneficiada por nenhum tipo de regime diferenciado, ela pode chegar a pagar 27%, que é a média que estão estipulando aí de IVA. Então, imagina o impacto disso para o prestador de serviço. O quanto isso vai encarecer a operação dele. E aí entra a questão, mais uma vez, do planejamento. O prestador de serviço vai precisar ter esse planejamento tributário e o RP precisa fornecer os dados para ele se preparar. Será que é onde eu presto serviço, onde o meu rol de clientes está estabelecido, vai ainda compensar eu continuar prestando serviço ali? Ou eu preciso começar a abrir margem para outros municípios, outros estados, para eu conseguir compensar esse custo? Fora isso, como que ele pode se planejar? O que ele precisa pensar? Será que agora eu consigo diminuir esse custo maior que eu vou ter aproveitando créditos? Porque com a reforma tributária, a não cumulatividade plena é uma das bases. Então, praticamente aí todos os serviços e produtos que ele comprar, se for usado na produção, ele vai poder abater o crédito. Então, será que ele consegue agora, sei lá, às vezes antes ele tinha 3, 4 funcionários ali que eram da limpeza, que era dele, era CLT. Será que agora ele contratando um terceirizado não vai valer mais a pena? Porque ele vai conseguir fazer o crédito e isso ele consegue ir abatendo um pouquinho esse custo dele que está aumentando? Então, o contribuinte precisa pensar nessas situações e o RP dele precisa estar preparado para fornecer esses dados. Então, a gente fala aqui, a gente precisa dar todos os dados, todas as ferramentas para quem está do outro lado conseguir tomar as decisões, para ele consiga se preparar, questões de custo, enfim. Então, assim, dessa parte do RP é o que a gente fala, né? A gente precisa se antecipar e antecipar também para os nossos clientes, os contribuintes, como que eles podem aí estar se preparando para atender a reforma e passar por uma transição um pouco mais tranquila. Bom, trazendo alguns outros pontos aí, né, voltados bastante para a tecnologia, que até de início não tem tido muita atenção pelo público em geral da reforma, né? A gente costuma se preocupar mais com as definições de benefícios aplicados diretamente a algum setor, ou alguma definição de alíquota das obrigações, dos documentos, né? Mas a gente tem modelos importantes ali na reforma, que agora têm sido mais enfatizados, né, com o início dos grupos de trabalho, e um deles é o cashback, né? Então a gente tem essa nova instituição de uma tecnologia que tem a premissa de devolver imediatamente parte do imposto arrecadado para determinado setor ou para determinada determinada classe social, determinado tipo de produto que a Receita deve estabelecer. Então, essa é uma ideia interessante porque ela traz mais fluidez, mais rapidez nessa devolução do crédito e atinge diretamente uma camada que precisa mais realmente do benefício, né? Porque hoje, no nosso sistema, os benefícios aplicados à categoria de produto, por exemplo, atingem todas as classes sociais, né? Então, esse modelo de cashback, ele passa por um direcionamento de público mais específico. E aí, no que o ERP precisa se preocupar
né, com o cashback? Um principal ponto é a identificação, né? Então, a gente vai precisar, com certeza, identificar esse consumidor ali no meu ponto de venda, ou com um cadastro prévio, ou no momento da venda. E essa identificação, ela pode acontecer, né, ainda não temos essa definição, mas ela pode acontecer pelo CPF, pode acontecer por um número do cadastro de benefício social que esse cliente tenha, né? E aí a gente entra numa certa obrigatoriedade de identificar o cliente, que a gente tem em determinadas UFs hoje, mas não é 100%, né? Não é global. E ainda a gente pode encontrar nesse modelo algumas limitações, né? Então, vamos imaginar que essa devolução de parte do imposto vai ser na forma de desconto no momento da venda, né? Então, o cara vai lá, se identifica com o CPF, o meu RP precisa verificar de alguma forma, conversando com algum banco de dados, alguma API que o fisco vai disponibilizar, mas ele precisa identificar que esse cara faz parte daquilo e, dando um sinal positivo, autoriza essa forma de desconto. Mas isso vai se limitar a essa identificação, né? Provavelmente não, porque a gente precisa também, provavelmente, determinar limites e quantidades desses produtos, né? Então, a gente tem uma previsão aí já do cashback sendo aplicado aos produtos gás de cozinha, né, a energia elétrica e alguns produtos alimentícios. E aí a gente sabe como é que funciona na prática, né? O cara que tem a possibilidade de acessar esse benefício, ele vai lá e vai comprar determinado produto com desconto para a família inteira, né, ou para quem ele puder repassar e ter algum ganho com isso. Então, provavelmente a gente deverá ter que aplicar alguma limitação que o fisco colocará nessas hipóteses. Então, um controle de quantidade de mercadoria, de valor, similar ao que a gente tem hoje com vendas com vale-refeição ou vale-alimentação. E aí, além do cashback, né, uma outra novidade interessante que a gente tem é o split payment, né, que é o pagamento segregado. E aí essa uma tecnologia bem inteligente que está sendo aplicado, com o intuito óbvio de eliminar a sonegação, né, eliminar a evasão fiscal. Então, o split payment consiste em um repasse do fisco dos valores pagos pelo contribuinte, já segregando o pagamento. Então, quando eu for pagar um fornecedor, parte desse pagamento ele vai para a conta do meu fornecedor, mas aquilo que correspondeu ao imposto vai direto para a conta do fisco. E aí uma garantia de arrecadação nesse sentido. E aí o conceito do split payment, que é trazido na reforma, né, ele tem em si 5 modalidades, né? Nós não vamos passar pelo conceito de todas aí que a gente já viu, mas o que pode trazer preocupação na operação, e aí entra uma mudança significativa no RP, né, é que muitos setores, muitos segmentos utilizam hoje o que a gente chama de crédito escritural, né? Então, quando eu faço uma compra, eu recebo a mercadoria, eu já tenho direito àquele crédito pela minha escrituração. Isso passa a acontecer, essa homologação do crédito, só com a quitação do meu imposto, da minha aquisição, né? Então, eu só vou ter direito a me apropriar dos créditos quando eu fizer o efetivo pagamento daquela operação. Então, vamos imaginar lá na nossa operação, né? Eu faço uma aquisição a prazo para pagar o meu fornecedor daqui 40 dias. Né? No modelo atual, eu já posso me apropriar desses créditos, fazer a venda desse produto, compensar com os débitos, né? E isso já acontece antes que eu tenha que fazer o recolhimento. Agora, eu vou primeiro comprar essa mercadoria, não vou receber esses créditos até que eu quite aquela operação, faço a venda, pago os impostos e só depois vou ter uma recuperação daquele crédito. Então, a gente passa a ver um modelo que é de escrituração para um regime basicamente de caixa dos meus impostos. Então, isso pode mudar consideravelmente a operação e qual é o papel da RP nesse momento, né? A gente vai precisar, então, controlar, além das notas escrituradas, os prazos de pagamento que eu tenho com o meu fornecedor. Então, eu preciso controlar aquela nota de aquisição que eu vou pagar parcelado, que eu vou pagar a prazo, em um longo prazo, para que eu possa identificar
o meu estoque de créditos que eu vou ter em determinado período. Então, pode ser que eu tenha uma nota lá que eu vou pagar em 30, 60 e 90 dias, então esse crédito eu vou receber parcelado em 3 vezes. Então o RP precisa fazer a gestão dessas competências, de quando que eu vou receber esse crédito, para que eu saiba efetivamente quando ele vai ter impacto na minha apuração. E aí, então, é uma mudança significativa em muitos segmentos, em muita operação que se financia por esse crédito de ICMS, digamos, antecipado, né, que é por meio da escrituração, mas que pode mudar esse modelo, e aí a gestão disso vai ter que ser integrada muito bem entre fiscal e financeiro dentro do RP para amarrar exatamente essas datas. E aí, um último ponto que a gente gostaria de trazer, que também é uma provocação quanto à precificação e exibição do valor dos produtos ou do serviço. Então, a gente tem uma premissa na reforma tributária hoje, que é a transparência, né? Eles alegam lá que o contribuinte ou o consumidor precisa saber o quanto ele está pagando de imposto na prática. E aí, então, a gente esbarra nas dificuldades operacionais disso, né? Então, como que a gente vai exibir esses impostos lá na minha etiqueta, lá na minha prateleira, por exemplo? Porque a reforma começou com a ideia de um IVA unificado, né, para simplificar os impostos. A gente rapidamente foi para um IVA dual, então já transformou em 2. E aí desses 2 a gente já se dividiu entre um IBS estadual e municipal, e a gente teve a criação do imposto seletivo. Então a gente já tem de novo uma grande receitinha lá para informar a composição da carga tributária de determinado produto. Então, como que a gente vai dar transparência a tudo isso de novo, né? Então, a gente vai ter uma taxa efetiva lá para exibir no final do produto, vai exibir no final da venda só, quando eu estiver fechando aquela operação. Eu já preciso exibir na etiqueta, como a gente tem modelos no exterior, nos Estados Unidos, que eu exibo o valor do produto mais o imposto. E também na operação de e-commerce, né, que eu posso vender para diversos estados aquele mesmo produto. Mas eu preciso, então, exibir para ele quanto vai custar, se aquela venda for para o Nordeste, se aquela venda for para São Paulo, se ela for para o Sul. Então, ela pode ter essa variação de imposto. Então, como que a gente exibe tudo isso, né? Essa é uma grande preocupação que a gente tem pressionado nas reuniões que a gente participa, né, para ter essas definições mais claras, porque a gente tem hoje tecnologias que trabalham com isso, por exemplo, precificação automática, etiqueta eletrônica, leitor de preço, balança. Então, tudo isso tem impacto com um tipo de mudança dessa. Se a gente precisar ter que incluir uma taxa simples lá no final da etiqueta, eu já tenho que mexer em todo o hardware, né? Tem que trabalhar toda essa operação de loja. E também é importante a discussão sobre o custo, né? Já pegando o gancho do split, que a gente falou agora há pouco, considerando que eu vou receber um crédito futuro para aquela mercadoria, eu já vou considerar esse crédito na composição do meu custo atual. Então, eu já vou antecipar essa consideração de abatimento para formar meu custo, porque quando eu vender ou quando eu quitar, eu vou ter o direito. Então, todas essas são preocupações relacionadas à precificação de produto que o RP precisa acompanhar e trazer transparência disso, além da premissa da reforma, que é para o consumidor ter transparência, mas para a gestão da empresa, né? Para a gestão do RP, precisa ter essa transparência e essa clareza para que não haja dúvidas na precificação, na definição de margem, na definição de mix, porque pode ter necessidade de reorganização, enfim, para todos esses setores, e principalmente no comercial, que é o coração ali da operação. Bom, pessoal, são esses os insights que a gente gostaria de trazer aqui, voltados à RP, à tecnologia. Espero que tenhamos contribuído com algumas ideias, alguns insights aí para vocês pensarem assim quando chegar em casa ou nas próximas discussões da reforma, levar isso, compartilhar com os colegas para que seja um ponto democrático e a gente encontre soluções eficientes dentro da gestão tecnológica de cada um. Muito obrigado. Obrigada, Luciana. Perfeito, gente.
quanta informação relevante e como é importante isso, né? Porque a gente sabe que tem empresas que não começaram ainda a olhar para a reforma tributária. A gente sabe que tem empresas como a TOTVS que já está preparada, né? Que já está olhando com todo carinho, toda atenção que o assunto merece, né? Para isso. Então, com certeza, as informações que vocês trouxeram foram muito ricas para dar os insights mesmo, né? Para quem estiver assistindo, olhar para isso e dizer, olha, isso aqui eu não tinha pensado. Eu preciso me preocupar, eu preciso olhar para esse cenário, preciso trazer para dentro da minha casa, né, para o meu produto, para dar um norte, pelo menos, para quem está começando a estudar ou para quem já está no meio desse estudo, dessa transição, saber um pouquinho mais como pode ser feito isso, né? Então, super importante. Gente, algum ponto assim mais sensível que vocês vejam, que tem mais impacto para o ERP, que esse é essencial, uma dica assim primordial para os ERPs se prepararem? Olha, eu vou falar a minha, mas eu acho que o Antônio também deve ter algum outro ponto. Eu acho que, assim, para mim, um dos pontos mais sensíveis da gente fazer qualquer alteração é essa parte de custo, que foi o que o Antônio estava comentando agora. A questão do custo está muito ligada ao split, às formas de apropriação do crédito. E isso a gente ainda precisa aguardar algumas definições em lei. Então, é um ponto que a gente ainda não consegue se antecipar muito, porque falta essa definição da legislação. Então, esse é um ponto assim, sensível. A gente sabe que mexer com custo, não só dentro do RP, dentro de qualquer empresa, é um assunto muito delicado. Então, essa parte a gente precisa de uma definição da lei bem assim, clara, limpa, para a gente conseguir realmente montar a regra de negócio dentro do RP e amarrar todas as pontas que precisa, para que o cliente lá na ponta consiga analisar de ponta a ponta se ele está conseguindo fazer o crédito da forma correta, se ele está conseguindo precificar o produto dele certo, independente da modalidade de crédito que ele venha a adotar, né? Eu não sei se o Antônio tem algum outro ponto que ele também acha importante compartilhar. Eu acho que só complementando, né, a gente, como RP, precisa fornecer, como a Tamires trouxe no início, todas as informações que o usuário precisar para que ele tenha previsibilidade em todas essas mudanças. Então, por mais que a gente tenha certa dependência da legislação, com todas as informações o cenário fica mais claro, né? O caminho que a gente precisa construir, a gente tem todas as peças e a gente só vai organizando. Então é importante que a estrutura permita isso, conforme as mudanças que vierem, que a gente acesse todos os dados de todos os módulos, de todas as operações e entregue um produto eficiente que converse com tudo isso no final. E aí a sensibilidade do produto vai estar nisso, nessa integração e nessa performance de entregar todas essas informações para o usuário. Perfeito. E quem não começou ainda, né? Comece a estudar a reforma tributária, comece a olhar para isso, porque é super importante, tá? Batendo na porta já, né? Bom, gente, quero agradecer demais a participação de vocês, Tamires, Antônio, trouxeram informações super relevantes e agradecer em nome da NDD, em nome de todo mundo que está assistindo também. A gente que agradece pela oportunidade, Luciano, e sempre bom estar compartilhando conhecimento com todo mundo, somente desse assunto que agora faz parte do nosso dia a dia, né? A gente brinca aqui que é café, almoço e janta reforma tributária. E daqui para frente a tendência é ser mais ainda. É verdade. Bom, gente, obrigada. Um abraço e até a próxima, então. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Bom, pessoal, enquanto preparamos tudo aqui para o próximo convidado, ouve só esse recado. Você que trabalha no departamento fiscal, a sua operação está preparada para Black Friday e o Natal? Períodos de alto volume de vendas exigem uma gestão fiscal ainda mais eficiente. Para facilitar, nós criamos um checklist gratuito que vai ajudar a sua empresa a se manter ainda mais segura e ágil. Clique no link agora para baixar. Pessoal, o link para acesso ao material da Black Friday está disponível no chat. E agora vamos para a nossa última palestra do dia, onde falaremos sobre como os grandes varejistas estão se preparando para a reforma tributária. E para tratar desse tema, nada melhor do que o representante de um dos maiores varejos do Brasil, ele que possui uma vasta experiência na área jurídica e tributária e que é head de tributação e jurídico da C&A, Thiago Figo. Thiago, seja bem-vindo. Tudo bom, Luciana? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
A gente que agradece, Thiago, e é uma participação super especial, porque eu sei que você tem muito conteúdo para compartilhar, está nesse meio, está verificando os impactos e com certeza vai agregar muito para o nosso evento, para a nossa conversa. Será um prazer compartilhar aqui a minha visão. Acho que quando a gente pensa em algumas coisas, a experiência do passado, não sei se necessariamente vai endereçar bem o futuro, mas eu estou bastante confiante de que todo esse manicômio tributário que a gente vive, ele serviu e serve de bastante coisas para a gente conseguir entrar num cenário que se diz mais simples que a gente avista à frente aí, né? Bom, Thiago, fala para a gente um pouquinho sobre essas incertezas que a reforma tributária está trazendo. Como vocês estão olhando para isso? O que vocês já se prepararam? Ou qual o impacto dessas evoluções, dessas alterações para o varejo? Os principais impactos que você vê? Bom, Luciana, acho que a primeira grande preocupação que eu diria é realmente essa demora entre todas as definições em relação a como efetivamente essa reforma tributária se dará, né? Nós temos um bom esqueleto, uma boa definição dos pontos principais, mas a efetivação, a operacionalização da reforma a gente ainda não tem definido, né? O PL 68 ele foi tirado, inclusive, no começo do mês de urgência no Senado. Não sabemos, o que a gente sabe é que até o momento tem bastante emendas já sugeridas. Imagino eu que isso possivelmente serão impactos não tão cosméticos, talvez um pouco de estrutura, e eventualmente isso vai demandar voltar para a Câmara dos Deputados para ser analisado. Eu acho que esse, para mim, é um dos grandes desafios que a gente tem e de preocupação no momento, porque eu até brinco, se nesse momento, agora em outubro de 2024, fosse facultado ou fosse permitido que eu tivesse orçamento ilimitado para conseguir endereçar todos os pontos da reforma tributária, com uma condição de que esse orçamento ilimitado ele seria válido até 31/12/2024, eu teria uma grande frustração, porque eu teria todos os recursos que eu desejaria, mas ao mesmo tempo eu não conseguiria aplicar efetivamente no endereçamento das nossas necessidades, porque ainda existem muitos pontos em aberto. Então eu penso que a grande dificuldade ou a grande preocupação para mim nesse momento é essa indefinição que de algum modo nos deixa de braços amarrados. Então o que eu consigo enxergar nesse momento são pontos de atenção. Então aqui internamente a gente dividiu o grupo a gente se dividiu aqui em 8 grandes áreas para estudar alguns pedaços da reforma ou impactos dentro da companhia, de modo que a gente consiga ter alguns insights, né, de quais são os principais elementos que a gente precisa observar, onde que a gente está identificando potenciais impactos relevantes, para que a hora que a gente comece a ter as definições, a gente efetivamente ande mais rápido nessa implementação, nesses ajustes que certamente serão necessários. Mas a minha grande preocupação, de fato, é com sistemas, porque a depender do tamanho do impacto que a gente vai precisar ou vai observar em sistemas, o tempo pode ser insuficiente para que a gente faça ajustes, porque se for só ajuste de campos, é uma coisa. Se eventualmente alguns grandes RPs, e aí eu não falo por mim, mas pensando de forma geral, empresas que tenham ERPs que não vão ter manutenções para a reforma tributária e você precisar fazer uma implementação de um novo ERP, eventualmente isso não vai ter tempo hábil para você conseguir estar apto a operar a partir de janeiro de 26 com os elementos da reforma tributária já. Então penso eu que esses são os principais pontos.
Há muito o que se fazer, apesar dessa indefinição. Tem muito trabalho que já dá para ser feito, sim, tem bastante coisa para ir avaliando, mas ao mesmo tempo são diagnósticos. Realmente ir para mão na massa ainda tem bastante limitações em razão das indefinições, né? Não, perfeito. E falando nisso, Thiago, o que a gente sabe é que o projeto está tramitando ainda, tem coisas para ser votadas, tem modificações a serem feitas, né? Mas sabendo disso tudo, como você vê que o varejo pode se preparar, começar a planejar com as informações que se tem hoje, né? Já é possível olhar para soluções, olhar para mudanças de formato de impostos, de apuração e tudo mais? Como que você vê que o varejo poderia estar na frente ou correr para quando realmente tiver um projeto mais definido, estar realmente com as coisas mais alinhadas dentro de casa? Como eu mencionei antes, Luciano, acho que sim, tem bastante coisa que a gente consegue fazer. Então, de pronto, a gente sabe que vai ter um impacto muito grande na cadeia de fornecimento, né? Seja no fornecimento de produtos que vão para as lojas para serem vendidos, seja de serviços, de produtos que consumimos, né? Que somos consumidores, mas que isso impacta em custos operacionais. Então, fazer toda uma análise da cadeia de fornecimento de forma ampla, qual que é o impacto que a reforma vai ter nessa cadeia, olhando os produtos que são revendidos, como que isso vai se comportar com a reforma, vai ter um aumento de preço, vai ter uma redução de preço, como que isso vai para a ponta, né, para a loja, até um ponto que eu brinco bastante, e aí é para refletir, né, o tributo por fora, né, é uma coisa nova, a nossa população não está acostumada com isso. Então, como que o varejo vai trabalhar com isso? Eu vou informar um produto ali que o cliente vai ver, a hora que ele passa no caixa ali no PDV, é um valor diferente. Eu fico imaginando alguns dos clientes dos diversos varejistas não entendendo essa dinâmica, né? Olhando um valor ali na gôndola, na área de vendas, chegando no caixa sendo um valor maior do que aquilo que ele estava enxergando. Então, será que realmente a gente consegue levar isso de uma forma tranquila para a loja, para o ponto de venda? Não sei, talvez vá demandar de nós varejistas uma educação, né, de como que essa transição ela vai se dar, de modo que ele entenda exatamente o que é essa diferença, né? O porquê que antes ele enxergava de uma forma e depois as coisas mudaram um pouquinho. Eu acho que isso é bacana. E penso eu que o varejista vai ter uma super oportunidade para fazer um letramento de cidadania fiscal, para trazer um pouquinho mais de conhecimento, né, para os consumidores de como que essas coisas acontecem e realmente levar a visibilidade do quanto, né, de tributos que se paga no produto adquirido. Então, eu acho que esse é um ponto. Então, eu mencionei aqui a questão da cadeia de fornecimento, a questão de fluxo de caixa. Acho que fluxo de caixa vai ser bastante relevante essa análise, porque com split payment, com toda a dinâmica que está sendo proposta, vai mudar bastante a forma de débito e crédito ali, os tempos em que os débitos e créditos vão ocorrer. Então, isso pode demandar uma estrutura de capital bastante diferente das companhias. Então, é importante, já de antemão, ter, como eu mencionei, não dá para você cravar, mas esse é um ponto que, com o que a gente tem, já dá para projetar um potencial impacto macro, já começar a imaginar como que você reage a esse impacto. Parte de sistema, como eu mencionei, né, cada empresa olhar os sistemas que tem e entender se eles estarão sendo suportados pela reforma tributária ou se não, porque se de bate-pronto o seu provedor já falar que a versão do ERP que você trabalha não vai ser suportada por ajustes da reforma tributária, você já precisa, desde já, pensar em quem será seu novo parceiro para esse momento em que está chegando. Então, esses
dentre outros ali na parte de transporte, malha logística, a parte de e-commerce, mesmo a parte de contratos, né? Toda a parte de contratos que você já tem estabelecido, enfim, uma dinâmica nova na parte de pontos futuros, né? De abertura de lojas, porque você entra numa dinâmica também de a tributação não é mais ela vai ser no destino, então vai ser muito importante essa compreensão de que as cidades vão acabar tendo uma diferença muito grande, ainda que você não venda serviços, porque o componente do ISS vai estar ali dentro do IBS, né? Então, acho que tem bastante elemento que dá para trabalhar, que você já consegue montar todo um diagnóstico, e desse diagnóstico bastante coisa já dá para trabalhar com cenários potenciais, né, maiores ou menores em termos de alíquota, e já pensar em estratégias em como você reagiria para cada cenário. Então tem muita indefinição, mas já tem bastante coisa que dá para trabalhar, que eu diria que é trabalho bastante grande, já dá para ocupar uma grande quantidade de headcount aí do tributário para fazer essas análises. Não, verdade. E aqui, pegando 2 ganchos do seu comentário, né? A sua fala super importante. Como que a gente repassa isso para o consumidor final? Porque geralmente quem está acompanhando essas mudanças de reforma tributária não é a pessoa física lá na ponta, né? São os ERPs, são os contadores, são áreas fiscais, tributárias e tal. Então, às vezes, quando chegar no consumidor final, ele nem tem a informação de que houve toda essa mudança, né, de que precisa ser adaptado tudo isso. Então, super importante a gente também lembrar dessa parte da cadeia, né, de como a gente consegue informar, como a gente consegue divulgar mais isso, para que eles também consigam, quando chegar realmente a mudança para eles, eles sofrerem esses impactos, também saibam do porquê, né, disso tudo está acontecendo. Eu costumo brincar até, Luciana, que imagina a cena de uma pessoa simples, com pouca informação, que infelizmente, é uma boa parcela da nossa população, né? Um grande consumidor do varejo de forma geral, principalmente um varejo alimentício ali. Imagina essa pessoa indo comprar um leite, e aí ele olha ali na gôndola R$10, a hora que ele vai passar no caixa, R$13. Ele não vai entender. Primeiro, às vezes ele olhou ali e foi com dinheiro contado, ou senão ele vai achar que o coitado do caixa está querendo roubar ele, já vai, eu brinco ali, vai chamar o Celso Russomano ali, enfim. Então é um ponto que a gente é um tom de brincadeira, mas é um ponto bastante importante para ser considerado, porque vai acontecer essa população que tem uma baixa instrução, um baixo conhecimento dessas dinâmicas, ela simplesmente não vai entender. Então, vai demandar dos varejistas um grande esforço para ter esse letramento, para explicar essa transição. Exato, exatamente. E o outro ponto que eu queria também comentar é com relação às soluções, né? Porque como é uma alteração tão grande, que a gente tem a base da coisa, né, de como vai funcionar, mas a gente sabe que é muito mais profundo, né, que podem vir outras vão vir outras mudanças nesse sentido. Tem soluções que até se não tiverem esse olhar mais cuidadoso para a reforma, talvez não vão conseguir abraçar essas mudanças, né? Então, quanto antes começar a se preparar nesse sentido, olhar realmente para a reforma, entender os detalhes, ele também consegue ter uma dimensão se ele vai conseguir, inclusive, se manter no mercado. Né? Porque às vezes é um investimento tão grande que ele precisa fazer em pessoas capacitadas, em ferramentas, em desenvolvedores, em pessoas até para orientar a forma como tem que fazer, que não vale para ele o investimento. Então, até isso, a gente pode perder, inclusive, soluções nesse sentido, né? Eu fico pensando, dependendo da companhia, dependendo da forma como a empresa opera, eventualmente até ela vai precisar repensar o modelo de negócios, porque
o impacto de caixa que eventualmente possa ter, se tem uma empresa que tem margens muito apertadas e trabalha muito na questão de prazos de pagamento, né? Então, com fornecedores e recebendo num prazo mais curto, de modo que a estrutura de capital dela acaba usando muito o capital de terceiro, ali alongando o prazo de fornecedor, e com split payment isso acaba mudando muito e ela vai demandar muito mais capital para fazer frente às obrigações fiscais ali, porque o crédito tributário ele vai vir só conforme o pagamento. Eventualmente essa companhia pode chegar ao limite de ver que aquele modelo de negócio dentro desse cenário ele não se sustenta mais, ou ele vai ter que trabalhar com margens muito maiores, e aí ele precisa entender se ele tem capacidade, se ele consegue fazer esse repasse, porque tem esse outro ponto, né? Tem muitas companhias que elas precisam entender isso, porque nem todo segmento ele tem capacidade de repassar todo o impacto que eventualmente a companhia vai identificar. Então, todos esses pontos são importantes para serem analisados previamente, e aí acho que é até uma benesse de que você, por enquanto, pode trabalhar olhando esses cenários, buscando identificar quais são os principais pontos de atenção de cada realidade e como que você endereçaria e até trabalhar em cenários simulados de pior cenário que você prevê e qual que é um ponto ótimo dentro do seu negócio e entender o que você faria em cada uma das situações. E nesse momento em que você ainda tem pouca condição de colocar a mão na massa e fazer os ajustes, esse exercício de entendimento dos impactos, ainda que teóricos, ele é crucial. E simulações, inclusive, né, Thiago? Simular esses cenários com o que se tem de informação para ver onde se consegue chegar, né? Ou qual seria o cenário em que se chegaria, né? Totalmente, faz muito Exatamente. sentido. Assim. E aí você trabalha essas simulações com cenários dentro do que a gente tem hoje de alíquotas e fala, ó, se isso subir até tanto e se isso for para tanto, e aí você consegue entender, fazer uma análise de sensibilidade a depender de como que essa alíquota irá se comportar. E até porque a gente sabe que essas alíquotas elas serão diferentes para cada município, então aí, para o varejo que tem uma presença geográfica bastante dispersa, isso é mais importante porque essa análise de sensibilidade, entender cada ponto percentual, qual que é o impacto que se tem, ele consegue depois, na hora que tiver de fato as definições, entender aonde que faz sentido ou não faz sentido ele continuar ou ele investir em pontos, né? Isso, ou o que ele precisa ajustar, né? Qual o investimento, qual o custo, né? Efetivamente que ele vai ter para isso tudo. E aí quando você fala de alíquotas, municípios e tudo mais, a gente está falando do assunto da analogia com a guerra de territórios a serem defendidos e tudo mais, que você já comentou em alguns conteúdos seus? Eu fiz uma análise ali com o OR, né, em que você precisa montar a sua estratégia. Então, você tem um território ali que seria o seu negócio e cada país seria um pouco as áreas de impacto da reforma, né? Então, nesse momento, a gente não entende exatamente qual que é o jogo de quem está ali naquele tabuleiro, mas você já consegue ter um pouquinho, saber a sua estratégia, né? Você já tem qual que é a sua estratégia, se tem os seus exércitos, e você consegue ir alocando ali um pouquinho os seus recursos, e aí o recurso financeiro, o recurso de pessoas, e entendendo quais são os principais pontos que você precisa mapear e entender os impactos para você defender a hora que você tiver todo o cenário posto da reforma. Então, de fato, é a parte de supply, a parte de fornecimento, de sistemas, enfim, toda uma gama de áreas dentro da companhia que você vai precisar trabalhar, que seriam esses territórios, e você vai precisar entender esses impactos para você saber aonde você vai precisar colocar mais energia e em que momento, e aonde, na escassez de recursos, onde você pode correr mais riscos, vamos dizer assim. Não, perfeito. E quanto às nossas empresas brasileiras assim que vão ter todo esse impacto,
Estratégias fiscais, tem alguma dica assim que é essencial para olhar para a estratégia, algum ponto que não pode faltar, alguma coisa assim que não, precisa olhar para isso aqui que é o ponto mais crítico da reforma, por exemplo? Bom, aí vai depender muito da realidade de companhia, mas principalmente as empresas que são muito estruturadas em cima de benefícios fiscais, né? Eu acho que essas têm um trabalho bastante grande, porque vai demandar um ajuste de estrutura não desprezível, né? Então, empresas que têm centros de distribuição localizados em cima de benefícios fiscais, que isso vai perdendo relevância na transição da reforma, e aí a dinâmica de pensamento ela muda, porque você começa, e aí acho que essa é a beleza da reforma, né? Porque você também passa a olhar o negócio de uma forma mais lógica, mais de negócios efetivamente, não em cima do benefício fiscal. Então você começa a olhar melhor como que você vai atender o cliente, como que vai ser a equação mais satisfatória para ter um nível de atendimento adequado e não simplesmente você, às vezes, abrir mão de um bom atendimento, de agradar o cliente, porque do ponto de vista tributário você tem uma equação melhor em algum cenário que não é o melhor cenário para o cliente. Eu me recordo até uma certa vez de comprar um eletrônico por WhatsApp, e eu falei, não, perfeito, vamos fechar aqui, vocês têm loja ali no shopping, eu já posso retirar, né? Falou, não, se for para retirar no shopping hoje, é outro valor. Esse aqui eu te entrego na semana que vem. Então, você vê que aqui é um exemplo real que aconteceu comigo, de que a equação tributária, ela trouxe uma pior experiência para mim, né? Uhum. Ok, eu aceitei aquela pior experiência dado a um valor mais atrativo, mas no fim você deixa de ter esse tipo de solução e você foca simplesmente em atender o cliente de uma forma muito mais efetiva, muito mais agradável. Então, ao final, isso tende a ser muito positivo, e o tributário ele vai encontrar uma estratégia diferente, né? E não de buscar economias tributárias com coisas que fazem pouca conexão com uma eficiência do ponto de vista de negócio e não de resultado. Então agora a gente passa a olhar o tributário junto com uma eficiência de negócio e não simplesmente de buscar uma eficiência tributária que implica num resultado melhor, mas operacionalmente trazendo complexidade desnecessária. Não, perfeito. E esse ponto que você menciona, ele vem muito de encontro à questão de uma empresa estar estabelecida em determinado estado, porque aquele estado permite um benefício ou tem alguma particularidade que é benéfica para ele, que é legal para ele, para a operação. Então, sendo tudo padrão, né, como é o que a gente espera, não tem mais aquela coisa a critério da UF ou como a UF determinar, fica mais fácil, eu não preciso de repente sair do meu estado para ter uma condição melhor ou oferecer uma condição melhor de produto para o meu consumidor final, né? Porque hoje ainda tem muito disso, né? Muito. A gente sabe que muitas vezes o centro de distribuição de determinadas empresas está muito distante do mercado consumidor, simplesmente por uma equação tributária. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista de negócio, né? E depois, com a reforma implementada, isso naturalmente vai fazer com que os centros de distribuição estejam localizados mais próximos do mercado consumidor, o que, do ponto de vista de negócio, é o que faz todo sentido. Então, a dinâmica vai alterar bastante, e isso é a parte muito positiva que eu vejo da reforma. Perfeito. Tiago, vou passar para você dar suas considerações finais, caso você queira trazer algum ponto também que você ache super importante, uma dica para o varejo, né? Vocês que são inseridos nesse núcleo, né? Inseridos nas informações, atualizados com relação à reforma, preocupados tanto quanto a gente como empresa de mídia, tanto quanto
empresas de software, ERPs, consumidor final, que a gente precisa fazer passar essa informação, né? Então, de que forma que você acha que facilitaria a vida dos varejistas, olhar para esses cenários, como que eles poderiam começar? Por exemplo, eu sou um grande varejista, não comecei ainda a olhar para a reforma. Como que ele poderia começar a olhar para isso? Bom, acho que o primeiro grande dica que eu daria é realmente pare para entender o seu negócio, entender a dinâmica da empresa na qual você se encontra. Então, compreender como que está a cadeia de fornecimento de forma ampla, como que está a parte de sistemas, como que é a forma de distribuição, como que é o relacionamento com o cliente, como que se dá a sua venda, e-commerce, lojas físicas, enfim, fazer um diagnóstico bastante amplo ali do negócio e aí começar a entender como que a reforma tributária impacta ou tem um potencial de impactar cada uma dessas frentes que eu mencionei. E aí, a partir daí, começar a ter conversas com essas áreas, o quanto que essa reforma vai impactar, né? Porque vai impactar o negócio, não é simplesmente uma reforma tributária que vai mudar alíquotas e que isso vai trazer um impacto financeiro positivo ou negativo. Não é sobre isso, não é simplesmente isso. É um impacto bastante grande na empresa toda. Todas as áreas da companhia, certamente, em maior ou menor dimensão, vai ser impactada pela reforma tributária. Então, essas conversas, essa clareza junto às áreas para demonstrar que a reforma é tributária, mas o impacto é para todos e todos precisam estar muito atentos e cientes desses impactos para trabalhar em conjunto e identificar qual que é a melhor forma de conviver, de lidar nesse novo cenário que a gente vai ter um processo de transição e aí lá em 2033 a gente tem ele full, mas como que a gente vai construindo essa transição junto com as áreas impactadas e qual é a melhor equação que é possível propor para dentro de cada realidade. Porque de uma forma teórica, todo mundo consegue dar soluções pontuais e específicas, mas muitas vezes essa implementação da solução não é tão simples. Então, por exemplo, o que a gente comentou de centros de distribuição em locais muito distantes, tem uma dinâmica bastante complexa para você ir ajustando isso, né? Então tem uma série de elementos que precisam ser avaliados e essas conversas e esse diagnóstico ele vai ser muito importante para que você realmente consiga avaliar a sua capacidade de execução, né? Qual que é os seus recursos que você vai ter à disposição e como que você coloca esses recursos dentro das prioridades e dentro das possibilidades que cada realidade vai permitir. Perfeito, e é super importante esse seu ponto, porque realmente aqui no próprio evento a gente está tratando da cadeia, né? Então estamos trazendo pontos importantes para o ERP, para o varejo, para meios de pagamento. Então, se a gente, né, empresa de mídia, tem essa preocupação de que toda essa cadeia seja atingida, imagina dentro da nossa casa, né? Como a gente precisa levar essas informações para as nossas áreas, mostrar os impactos, como a gente pode trabalhar junto e realmente se debruçar sobre o que a gente já tem de informações. E tem um ponto adicional aqui, Luciano, que eu acabei não falando, mas super relevante. É importante olhar a cadeia de fornecimento, principalmente para o varejo, que é a cadeia de fornecimento que você vai... que traz seus produtos que serão revendidos, entender como que a reforma impactará a eles também. Porque, da mesma forma como a gente falou, pode ser que tenham, eventualmente, fornecedores que eles não consigam conviver com um cenário de reforma tributária e talvez você tenha que desenvolver novos fornecedores. Então, olhar de uma forma ampla também, principalmente na cadeia de fornecimento, não só impacto, mas como que ele consegue absorver os impactos da reforma
é algo também bastante relevante para ser analisado. Não, com certeza. E a sua fala me lembrou outro gancho, né? Como a gente, como solução, consegue oferecer uma facilidade, né? Ou consegue apoiar esse cliente, esse parceiro, esse consumidor, para passar por essa transição de forma mais tranquila, né? Já que a gente tem dados, já que a gente tem cruzamento de informações, já que a gente tem uma base mais completa, né? De que forma que a gente consegue oferecer algo a mais para tentar tornar essa transformação toda um pouco mais tranquila, mais simples também como fornecedor, né? Eu acho que toda empresa que tiver dados que auxiliem a ampliar a visão, a melhorar a capacidade que a gente tem de análise, de conexões, será crucial, super bem-vinda, e principalmente os grandes RPs que têm a parte, que são diretamente impactados pela parte de ajustes ali tributários por conta da reforma, quanto mais ou quanto menos a empresa tiver que se envolver e sofrer para fazer ajustes, melhor, porque aí as estruturas internas das companhias elas ficam voltadas para endereçar os impactos operacionais e não de configuração de sistemas e coisas do tipo. Então, esse tipo de auxílio, vamos dizer assim, vai ser mais do que bem-vindo para que as companhias ou as estruturas tributárias realmente estejam voltadas a olhar a reforma tributária dentro do impacto dos seus negócios e não da operacionalização da parte burocrática que gera menos valor. Exatamente. Acho que a frase principal é se ajudar, né? Todo mundo conseguir entrar nessa cadeia, um ajudar o outro para facilitar a vida e o trabalho das áreas, né? Exatamente, porque vai ser caótico para todo mundo, dado aquele elemento que eu falei do início, do tempo, que acho que é a única certeza que dá para ter por enquanto, é que vai ser corrido. Então, quanto mais ajuda, quanto mais parcerias, quanto mais união tiver entre todos os participantes ali, sem dúvida alguma, menos sofrido será esse momento. Concordo demais. Tiago, a gente está se aproximando do final. Gostaria de agradecer demais a tua participação, tua colaboração com a gente. Com certeza trouxe informações riquíssimas, né? Nos apoiando nessa passada de informação também para o pessoal de casa. Então, nosso muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido útil e, enfim, estou à disposição para ajudar quem quiser só se conectar. Acho que essa troca de informações será rica, porque quanto mais informação, mais preparados estaremos para esse momento. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e é isso. A gente também agradece, Tiago. Muito obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Pessoal, o maior evento de documentos fiscais eletrônicos do Brasil chega ao fim de mais uma edição. Deixo aqui, em nome da ANDD, meu agradecimento à nossa audiência, aos palestrantes que estiveram conosco e a todos que de alguma forma contribuíram para o sucesso desse evento. Esperamos que você tenha encontrado as soluções que precisava para começar a se preparar para a reforma tributária. E nosso trabalho de levar conteúdo rico para vocês não termina aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, blog, news e materiais gratuitos. Informação de confiança é o que nossos especialistas entregam todos os dias para te ajudar nos desafios da rotina fiscal. Nos vemos na próxima edição do evento. Até lá!